Então, quando eu decidi competir a primeira vez, na verdade eu nem acreditava muito. E eu queria, tipo, tentar pra ver como seria, se eu ia conseguir de fato aquilo e tal. E, e aí eu queria ir numa categoria, que é a categoria que eu compito hoje, que é o Wellness. Mas na época o meu treinador falou pra mim, olha, eu acho que a gente vai Não, cara, subir... você tá na tela. Ai, meu Deus. E aí ele falou pra mim que achava melhor eu subir na categoria biquíni, que é a categoria que eu subi, que é uma abaixo, que exige muito menos volume, né? Então é uma categoria mais fácil, fácil entre aspas, depende muito do biotipo da pessoa, de se conseguir atingir, né? Só que a minha estrutura, ela sempre foi um pouco maior. Eu nunca fui sempre magrinha, assim, sabe? E a biquíni é uma estrutura muito pequena. Então, pra eu me encaixar nela, eu tive que... Meu, eu passei os últimos 3 meses antes de competir comendo peixe e pepino, só. Eu não comia mais nada. E foi chegando perto da competição, eu comecei a não ter força nem pra treinar. Tipo, exercícios que eu fazia com 50 quilos, eu colocava 5 quilos e não conseguia, sabe? Porque aquilo foi me desgastando muito. E me desgastou muito psicologicamente. E eu lembro quando eu tava no backstage, antes de subir no palco, eu ficava assim, senhor, por que eu fiquei inventando isso? Eu não quero nunca mais passar por isso. Porque aí, 24 horas antes de subir no palco, aí eu fiquei sem água e tudo. E é assim, é uma loucura, né? Só que quando eu subi, a sensação que eu, daquilo assim que eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu comecei uma coisa e eu terminei na minha vida. E aquela sensação de me sentir capaz, sabe? De falei, meu, eu consegui, sabe? E não assim que em relação a mérito, porque é lógico que tipo quem capacita a gente pra fazer as coisas todas é Deus, sabe? Mas assim, de eu ter me visto capaz de ter feito alguma coisa que eu achei que eu não seria, sabe? Então, aquilo me fez querer continuar depois. Aí eu precisei ajustar algumas coisas porque eu vi que naquela categoria pra mim não ia dar, porque eu não, se eu ficasse me privando como eu me privei pra encaixar a minha estrutura nela, isso ia me prejudicar muito até em relação à minha saúde, né? Então eu migrei para outra categoria, que foi a Wellness. E aí eu me dei super bem, porque a minha estrutura já, assim, já encaixou muito melhor. Ah, bacana. Vini, tem alguma pergunta pra cá agora? Não, eu queria saber, Carol, mais ou menos a sua rotina de treino, como é a sua dieta no dia a dia, a preparação como é, se é muito difícil. Como você faz, por exemplo, você vai subir no palco. Quando você começa uma dieta mais regrada, a partir de quantos meses antes de subir no palco, né? Eu queria saber isso. Tá. Na primeira competição foi 1 ano exato de preparação, né? Dessa transformação que mostraram aí. Foi exatamente 1 ano, de uma foto para outra, até eu estar pronta para subir no palco. Na segunda competição, por causa da pandemia, eu tive só 3 meses para me preparar. E aí, com a pandemia, tudo fechado, eu acabei saindo da dieta e tudo. Então, eu tinha voltado praticamente para estaca zero. E aí, em 3 meses, eu consegui encaixar o corpo que eu precisava para subir. Então, eu nunca, assim, a primeira vez sim, mas a segunda vez eu não tive, assim, o tempo hábil que eu deveria ter tido de fazer um off e depois fazer o cutting, que seria a parte de ganho e depois a parte para secar, né? Mas o ideal agora seria, agora eu tô em off, né? Então, tô fazendo um período de ganho para ganhar os músculos que eu ainda preciso e tal. E quando chegar a hora de secar, vai ser provavelmente uns 2 meses antes da competição. E aí é quando aperta a dieta. Aí esquece refeição livre, esquece besteira. E você se alimenta quantas vezes por dia? Assim, você tem de 3 horas, essas coisas certinho ou não? Não, na verdade a gente contabiliza as calorias no dia, né? E tenta Aham. dividir de uma forma confortável dentro das refeições pra gente não ter que comer nem muito pouco, nem muito pouco é ótimo. Nem pouco, nem muito. Mas hoje eu faço café da manhã, almoço, uma refeição no meio da tarde, que seria o pré-treino, uma de pós-treino e uma ceia. No café da manhã eu como tapioca, ovo e banana ou morango, depende do dia. Dia que eu treino inferior, eu como banana. Dia que é superior, eu tenho que diminuir as calorias, então eu como morango. Na segunda refeição é arroz, frango e legumes. No pré-treino, no meio da tarde, é arroz, frango e legumes. Depois do treino é arroz, frango e legumes de novo. E antes de dormir é iogurte natural, whey e pasta de amendoim. E assim, quando você tá num dia corrido e você falha, tem momento que você falha na alimentação e você fica com peso na consciência? Falhou na minha casa, hein? Ela foi lá na Tem. minha casa e É, comeu porque- pão. Comer um pão. Vou falar. Seu professor deve estar chachichindo. Então, na verdade, assim, hoje eu tenho muita consciência das trocas que eu posso fazer, né? Então, por exemplo, igual o dia que eu fui no Lucas, eu comi um pão porque era um carboidrato, então, na próxima refeição eu já descontei aquele pão que eu tinha comido. Então, eu consigo fazer um equilíbrio bem bacana dos macronutrientes que eu tenho que consumir. Mas, agora, a minha falha tem sido em não comer tudo que eu preciso. Não tem sido mais nem em falhar nos alimentos em si, mas tem sido não conseguir comer a quantidade de alimento que eu preciso comer.